dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos dar continuidade à gravação dos estudos bíblicos. Hoje a gente vai estar gravando, dando a continuidade, né, sobre os estudos que já se iniciaram, falando específico sobre o ato de idolatria, né? Que é um ato que Deus, que desagrada muito ao Senhor, né? E Deus, ele deixa inúmeras passagens bíblicas que comprovam isso, que realmente esse tipo de atitude do ser humano entristece muito a ele. Então a gente vai continuar a fazer leituras sobre passagens bíblicas que falam exatamente sobre isso, o ato de idolatria que desagrada ao Senhor, né? Hoje nós vamos iniciar o estudo fazendo a leitura lá no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, e nós vamos iniciar a leitura no versículo 13, que nos diz assim. Êxodo capítulo 23, versículo 13. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então, quando a gente fala de idolatria, a gente fala de orações, súplicas, pedidos, né, de até mesmo, como eu posso falar, momentos, né, de cultuação a outros deuses, né, a outros nomes que não sejam o nome do Senhor, nosso Deus, aquele Deus criador e mantenedor de todas as coisas, né? Então Deus, ele pede que a gente não tenha nenhum nome, nem se lembre, né, do nome de outros deuses, a não ser do nosso único Senhor. Do versículo 24 ao 26, nesse mesmo livro, Êxodo capítulo 23, o versículo 24 ao 26, nos diz assim: Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Então, mais uma vez, a gente já fez leituras bíblicas, né, com esse mesmo sentido de que Deus, ele pede que se a gente tem objetos de adoração, a gente realmente quebre eles, né, e lance fora. Então, mais uma vez, aqui a palavra de Deus, né, em outras passagens bíblicas confirmando essa mesma solicitação. E no versículo 32 desse mesmo capítulo, Êxodo capítulo 23, versículo 32, diz assim: Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Vamos lá agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 4. Eu acredito que no estudo de hoje eu vou fazer mais leituras, né, e menos comentários, porque são textos muito diretos, né? A gente lê, a gente automaticamente já compreende, e às vezes o que faz com que pessoas vivam numa vida de idolatria é justamente essa falta da leitura da palavra de Deus, né? Então é por isso que eu vou lendo mesmo os textos, para que as pessoas possam ter compreensão e ver realmente que está tudo escrito lá na palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 19 inicialmente, que nos diz assim: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, quando Deus fala aqui, quando ele se apresentou ao povo, né? Quando a gente sabe que Deus, quando ele foi falar com o povo lá no Monte Sinai,
ele aparece e o povo escuta a voz, mas só que ninguém vê a figura de Deus. Lá na Bíblia não está descrito que alguém viu realmente a figura como Deus é, né? Então Deus ele diz, vocês nunca me viram, e já foi justamente para isso, para que ninguém criasse imagens e começasse a adorar a imagem que a gente supostamente diz ser Deus, né? Então qualquer ato de idolatria, Deus ele não aprova. Seja a criação da imagem que dizem que é a imagem de Jesus, a gente vai ver também que não tem a imagem de Jesus, não tem a descrição da forma física de Jesus na Bíblia, e justamente Deus ele não permite que essa descrição tenha, né, de como é realmente Jesus homem, né, porque as pessoas iam fazer imagens e iam começar a idolatrar, e Deus ele não permite, né, que ele seja reduzido, ou o filho dele seja reduzido a uma mera imagem, né, porque isso diante de Deus realmente é inaceitável. No versículo, Êxodo capítulo 4, versículo 27, nós vamos fazer a leitura do 27 ao 29, nos diz assim: E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, por mais que Deus saiba que a gente tem essas práticas, né, que faz essas práticas de idolatria a santos de madeira, de pedra, que não podem fazer nada por nossas vidas, ele está sempre o tempo todo, a gente vê muito isso nas leituras que a gente faz das passagens bíblicas, né, quando Deus ele adverte sobre a idolatria, ele sempre fala, venha a mim porque eu ainda estou disposto a te perdoar, né, é uma chance muito maravilhosa que Deus ele nos permite ter. Vamos fazer a leitura aqui também do versículo 35, que diz: A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nem o outro há, senão Ele. E no versículo 39 nos diz: Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Né? Então as leituras que a gente já fez até aqui, Deus ele adverte o tempo todo sobre o ato da idolatria, e ele ainda adverte também ao ato de idolatria de, por exemplo, ao sol, à lua, né, ou às estrelas. Tem pessoas que ainda fazem esse ato de idolatria, idolatrando ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, né, aquilo que Deus reparte, como ele mesmo fala na palavra. Entre todos, ainda existem pessoas que querem lá direcionar uma oraçãozinha para aquela lua e dizer, a lua ou então o sol é o meu Deus, né, a lua é a minha deusa. E essas coisas, Deus, ele desagrada muito. Deus ele fez, criou, realmente é lindo, é maravilhoso. A gente ainda vê até aqui, né, que a imagem do céu hoje está uma belezura. Mas não é para ser idolatrado, né? A gente olha e vê que realmente a grandeza de Deus é maravilhosa e que o que Deus faz é perfeito, mas não é para idolatrar, né? É só para a gente realmente saber como Deus é grandioso e ele se mostra para a gente a cada dia, né? Vamos lá fazer a leitura nesse mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronômio 7, 26. Capítulo 7, versículo 26, que nos diz assim: Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é, né? Então Deus ele pede para que a gente não coloque abominação, imagens esculpidas de adoração em nossas casas, né? Vamos lá fazer a leitura do versículo 8, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo é do 19 ao 20, Deuteronômio 8, 19 ao 20, que diz: Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então, quando Deus ele pede para que a gente se afaste do ato de idolatria, ele opera a sua justiça quando ele fala: se afasta do ato de idolatria, porque se você não se afastar, você vai
perecer. Quando a gente pega uma imagem de idolatria e coloca dentro da nossa casa, a gente está dizendo que aquela casa pertence àquela imagem de idolatria e está dizendo que aquela casa não vai pertencer ao Senhor nosso Deus. É como se a gente dissesse que Deus ele não tem liberdade dentro do meu lar, dentro da minha casa e dentro da minha vida. Então é por isso que eu volto a dizer mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com essas práticas. Se a gente realmente acredita no Senhor nosso Deus, a gente tem que se voltar totalmente, inteiramente para Deus e começar a servir a Ele e a viver de acordo com o que Ele nos pede. Isso é uma decisão. Você decide acreditar em Deus, decide acreditar na palavra dEle e começa a viver de acordo, né? Vamos lá agora fazer a leitura do capítulo 10 desse mesmo livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10, e nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 14, que nos diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. O versículo 16 ainda nos diz: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Né? Porque tem pessoas que Deus sabe que ouvem da palavra, mas continuam com o coração endurecido, né? Acaba não acreditando realmente naquilo que a palavra de Deus ela vem testificando. Então, quando a gente ouve da palavra, a gente realmente tem que quebrantar o nosso coração para que o Senhor ele consiga, né, ter espaço e liberdade para completar a obra de compreensão e entendimento da palavra dele. Nesse mesmo livro de Deuteronômio, vamos lá para o capítulo 11, Deuteronômio. E nós vamos fazer a leitura do versículo 16, Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, que nos diz: Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Né? Tem pessoas que dizem que quando está fazendo oração para outros santos, não está deixando de acreditar em Deus, né? Mas é o que Deus ele pede, que não é para a gente se inclinar diante de nenhum outro ser, né? De nenhum outro Deus. E às vezes a gente vai lá fazer oração, tá de joelho, ou então tá fazendo súplicas e suplicando para o nome de um santo lá, de um ser que a gente decidiu, né, adorar. Então a gente vê que isso também é prática que desagrada ao Senhor e que a gente não deve fazer, né? Vamos lá fazer a leitura do versículo 26 ao 28, Deuteronômio 11, 26 ao 28, que nos diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 13. Fazer a leitura do versículo 1 ao 3, que diz: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então ainda Deus nos adverte que pode acontecer coisas assim, por exemplo, que alguém esteja doente e alguém vem e diga bem assim: ó, em nome de Santa Teresa de Calcutá, essa pessoa vai ficar boa, né? E a pessoa realmente fica boa, e depois essa pessoa que falou que esse outro ia ficar bem, né? Chega e diz bem assim: então, já que agora Santa Teresa de Calcutá curou, vamos lá fazer um ato de adoração para Santa Teresa de Calcutá, né? Então Deus ele já está nos advertindo que o quê? Que esse profeta não provém do Senhor, e que o Senhor está provando para ver se seu coração realmente está inclinado para servir a Ele
ou não, né? Porque maior do que receber as bênçãos do Senhor é a gente realmente estar direcionado pela palavra de Deus, né? E estar ali o tempo todo firme com o Senhor. Seja minha vida estando boa ou seja minha vida estando ruim. A único que deve ser adorado e idolatrado é unicamente o Senhor, nosso Deus, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa vida também. Vamos lá para o Deuteronômio capítulo 27, fazer a leitura do versículo 15, que nos diz assim: Maldito o homem que fizer imagens de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém, né? Porque às vezes realmente as pessoas pegam as imagens e colocam em algum canto escondido da casa, né? Às vezes você entra, por exemplo, na sala, não parece ter nenhum objeto esculpido de adoração, mas lá dentro de um quartinho tá lá a santinha, né, guardada para ser adorada. Então Deus ele fala: maldito o homem que fizer a imagem de escultura e aquele que puser em um local escondido, né, para fazer a adoração. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 30. Fazer a leitura do versículo 14 ao 20, que nos diz assim: Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Né? Então Deus ele sempre diz que a gente tem dois caminhos e a gente tem que decidir a qual que a gente quer seguir. Vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 115. Faz a leitura do versículo 4 ao 8, que diz assim: Salmo 115, 4 ao 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam. Tem som, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Se você pegar uma imagem esculpida, uma imagem de adoração, né? Essas imagens que as pessoas fazem adoração, você vai ver que aquela imagem não faz nada, não fala, não ouve. Até se você precisar tirar ela daqui para ali, é você mesmo que tem que pegar e tirar, porque a imagem não vai se mexer, né? Então, assim, eu não sei como é que pessoas, é endurecimento mesmo terrível do coração, como é que pessoas ainda acreditam que aquele tipo de imagem vai fazer alguma coisa por sua vida, né? Então, é que Deus ele realmente tenha misericórdia, assim como ele já resgatou vários servos dele dessa vida de idolatria, que ele também venha te resgatar realmente, para que você viva na sabedoria de Cristo, né? Vamos lá agora, a gente vai finalizar hoje no livro de Isaías, vamos fazer algumas leituras também do livro de Isaías, iniciando lá no livro de Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, vamos fazer a leitura inicial do versículo 7 ao 8, que diz assim: Isaías capítulo 2, 7 ao 8. E a sua terra está cheia de prata. Vamos lá. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de
ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. A palavra de Deus, ela é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo, né? A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. E fala realmente disso, né? Que as pessoas criam suas próprias mãozinhas lá, os ídolos. Outras pessoas começam a idolatrar e diz que está cheio, porque está cheio mesmo. Se a gente for prestar atenção, aqui no estado de Sergipe, né, onde eu habito, em cada municípiozinho praticamente tem um santo que representa cada um desses municípios, né? E em frente de cada um tem lá o santozinho esculpido, né? Então realmente está cheio. Tem muita idolatria no mundo, muita coisa que desagrada ao Senhor. No versículo 18 desse mesmo capítulo 2 diz assim: e todos os ídolos desaparecerão totalmente. No versículo 20 fala: naquele dia o homem lançará as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. Aqui Deus já está falando no tempo dos últimos acontecimentos, né? Lá no final de todas as coisas, quando tudo for se cumprir, Deus ele fala que as pessoas realmente vão ver que esses ídolos para nada servem, só que vai ser um momento que já vai estar na destruição, né? Então Deus ele pede que a gente faça esse convertimento da nossa vida para Ele hoje, que a gente reconheça que isso não tem nada a oferecer para as nossas vidas, porque se Jesus volta e a gente ainda está com práticas idólatras, o nosso fim é a perdição, né? É a destruição, como Deus ele já nos adverte. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, faz a leitura do versículo 19 a 20, que diz assim: o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Então, aquilo que eu já tinha falado, essas imagens que são feitas, elas não conseguem sair de um lugar para outro, né? Se for para sair de um lugar para outro, uma pessoa que tem que ir lá levar. Realmente é algo que não tem validade nenhuma, mas só que pela nossa prática, né? Pelo ato do ser humano de se voltar para fazer adoração a ela, isso está afastando você de Deus, porque é como se você estivesse declarando a cada momento que você faz uma oração para ela, que você está preferindo orar para ela do que para o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que onde você estiver, Deus ele está lá disposto a te ouvir, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Ainda Deus fala: aqueles que têm mais dinheirinho, cobre a imagem de ouro, de prata, e aqueles que não têm, escolhe lá a madeira, né? Que é algo mais acessível, né? Mas a prática idólatra continua sendo a mesma. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Faz a leitura do versículo 29, que nos diz assim: eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Agora vamos para Isaías 42. Isaías, capítulo 42, faz a leitura do versículo 17, que nos diz: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Vamos lá, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, faz a leitura do 4 ao 6, que diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então Deus ele fala que criou todas as coisas e a gente conhece a Deus, né, desde o nascente do sol até o pôr do sol. No primeiro estudo bíblico a gente viu que foi Deus que criou todas as coisas, né? Então é por isso que Deus também tem passagens bíblicas que ele fala assim,
que Deus você já conhece, né? Desde a criação do mundo, desde o princípio, desde tudo, Deus já existia. E essas imagens idólatras que as pessoas começam a realmente idolatrar, elas foram criadas hoje, assim como a gente viu lá o bezerro de fundição, que o povo de Israel começou a adorar, tinha acabado de ser criado, né? Eles já tinham vivido tantas experiências maravilhosas com Deus, o bezerro tinha acabado de ser criado, e a partir daquele momento eles dizem, pronto, foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito, um Deus que eles acabaram de criar e que não estava com ele em nenhum momento das passagens que eles viveram, né? Só o Senhor Deus que estava lá. Então é por isso que Deus ele pede atenção, né, da gente, para que a gente realmente, né, tem que acordar a nossa mente para essas práticas que desagradam a Deus. No versículo 12, Isaías capítulo 45, versículo 12, diz assim: Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. No versículo 16 fala: Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. No versículo 18 diz: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Lendo de novo, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E no versículo 20 fala: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam ao Deus que não pode salvar. Realmente a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus. Deus ele fala que nada sabem os que conduzem suas imagens em procissão. Aqui existem algumas procissões, né, no estado de Sergipe que as pessoas fazem. Uma das procissões mais conhecidas é a Divina Pastora, né, que pegam a imagem e saem andando em procissão. E a palavra de Deus ela confirma que essas pessoas nada sabem, porque essa tal imagem de divina, né, pastora, não pode fazer nada por sua vida, né? Se, por exemplo, aquela imagem cair, ela vai quebrar, dependendo da altura que ela cai. Então, você tem Deus para orar, né, e fica orando para imagens. Então, a gente realmente tem que se atentar no que a palavra de Deus ela nos fala, né? Então, mais uma vez, eu vou ler essa passagem, porque, olha, Deus ele fala assim, está lá no livro da Bíblia, Isaías capítulo 45, versículo 20. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. É a palavra de Deus que está falando isso. Não sou eu, Larissa, que estou confirmando, mas está escrito na própria palavra, né? Então, se a gente quiser continuar com a dureza do coração, a gente continua, mas Deus ele já nos adverte que você não estará vivendo de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 46. Fazer a leitura do versículo 6 ao 12, que nos diz assim: Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Então Deus ele clama para que você realmente ouça a palavra dele.
Vamos lá para finalizar no livro de Isaías, capítulo 48. Faz a leitura do versículo 3 ao 5 de início, que diz assim: As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Do versículo 13 diz: Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. E o versículo 17 diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então a palavra de Deus realmente ela nos direciona por onde a gente deve andar, né? Aqueles que querem realmente viver de acordo com a solicitação de Deus, é só ler a palavra, o que tiver escrito, começar a cumprir, né? E volto a dizer, aqueles que ainda têm essa resistência à palavra, Deus ele já deixa escrito também que são pessoas que têm um coração duro, né? Então que Deus ele tenha misericórdia realmente para que o Espírito Santo possa adentrar o seu coração para fazer a obra. A gente termina esse estudo aqui, né, falando da idolatria, só que os próximos estudos a gente vai falar sobre o mesmo tema, né, falando sobre o ato de idolatria que desagrada ao Senhor, e vamos ler outras tantas passagens bíblicas que falam sobre a mesma temática. Então fique com Deus e que Deus ele possa te acompanhar. Até a próxima.